muito feliz de estar ao lado da professora Rosângela e do professor Felipe. Esse tema que é tão incrível, né? Já fizemos um webinar sobre isso e hoje vamos estar aqui no primeiro simpósio multidisciplinar. Hoje vamos tratar sobre os reflexos do regime jurídico emergencial e transitório, que foi sancionado agora em junho, e vai servir apenas para esse período de pandemia do coronavírus. Então, assim, é uma forma de regulamentar certos meios do direito privado, apenas direito privado. E hoje vamos falar sobre os condomínios edilícios, mais uma vez. Esse tema que a gente gosta bastante de tratar com vocês, sobre a questão dos síndicos, sobre as questões do que podem fazer nesse período de pandemia, né? Então, com certeza, sem dúvida, vai ser um encontro bem bacana. Vamos conversar muito com vocês e atualizar, né, das mudanças, o que é que está acontecendo agora nesse período. Gostaria também de pedir a todos os participantes que mantenham as câmeras e os microfones desligados para que a gente consiga desenvolver melhor a palestra. E o pessoal da extensão vai ficar mandando aqui no chat para vocês fazerem um credenciamento, né? Fazer tipo a chamada virtual. Então é isso, acho que eu vou passar a palavra já para a professora Rosângela, para a gente explanar mais um pouquinho com vocês. E vai ser isso, vai ser um bate-papo, qualquer dúvida, podem colocar aqui no chat, que a gente vai mantendo contato. Vai ser sempre bem dinâmico, né, para todo mundo gostar. Então é isso, vamos, professora Rosângela, professor Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Prazer é meu, minha jovem. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor, sua presença. Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos que tiraram essa manhã de sexta-feira aqui para nos acompanhar, nossos alunos do UniRN, não só do curso de Direito, mas dos demais cursos, né? Temos representantes, acho que de todos os cursos, né, Mariana, da nossa instituição. Também coordenação, né, temos aqui professores, colegas queridos, toda a nossa equipe do Uni, que a gente sente tanta saudade, né? Mas muito obrigada, gente, vocês também, que mesmo fora da nossa instituição, gostaram do tema e estão nos prestigiando com a presença de vocês, tá? Obrigada, professor Felipe, mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite, né? E vamos lá ver o que a gente pode contribuir, né, para melhorar aí a compreensão das pessoas e para melhorar o debate, né, para trazer algo de novo, né? Ou discutir, enfim, essas ideias num tempo que está tão difícil para todo mundo, né? E que está todo mundo tão perdido. Então, nós já fizemos, como a Mariana disse, nós já fizemos uma webinar anterior sobre esse tema, mas foi exatamente quando essa lei que nós vamos discutir agora, que é a 14.010, era apenas um projeto, né? Então, agora nós vamos tratar realmente do que foi aprovado, e mais importante, eu acho, Mariana, é tratar do que foi vetado, né? Do que não foi aprovado, e até do que não constou na lei, que deveria ter aprovado, né? Vamos debater direitinho sobre isso. Então, vamos começar por onde? Você manda, Mariana. Eu acho que o pessoal, não sei se todo mundo teve acesso à Lei 14.010, mas eles são 4 artigos, seria 4 artigos, né? O artigo 11 foi vetado pelo presidente, e eu acho que é por aí que a gente vai começar, porque na nossa última webinar, a gente discutiu muito sobre isso, em relação ao poder que o síndico tem. E justamente esse artigo 11 é o que trata desse poder do síndico. Então, acho que devemos iniciar por aí e ir caminhando com os outros artigos. Consequentemente, segundo vai ser o artigo 12, o parágrafo único. O artigo 12 é onde o professor Felipe entra, né? Que é um período que ele está gostando bastante. E é isso, professor. Vamos começar por esse que foi vetado, que no caso é o artigo 11, e aí vamos dar início com ele. Ok, gente. Então, o artigo 11 dessa lei que foi vetado, ele justamente dava o poder ao síndico
de restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus, era um inciso, e o outro permitia ao síndico restringir ou até proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos. Então, o que acontecia aí? Por esse artigo, o poder do síndico, ele ultrapassava as áreas comuns, né? Poderia atingir até as áreas privativas de cada condômino. E aí essa lei, esse artigo, ele foi sendo aprovado, passou, Câmara, Senado, mas quando chegou no presidente, ele, então, achou por bem vetar. Existia uma expectativa de alguns juristas de que o veto seria derrubado, né? O que seria necessário 257 votos de deputados e 41 de senadores para poder derrubar o veto. Mas, assim, entendo, né, que eles tinham muito mais coisas urgentes para votar e acabaram não se preocupando com... Eles tinham 30 dias para derrubar esse veto, mas acabaram não se preocupando, digamos assim, com isso, né? Enfim, o veto ficou dado. Então, na nossa webinar anterior, a gente já comentava, inclusive eu sempre fui contra a esse artigo, né? A gente explicou aqui, comentou, debateu, a questão de que as decisões do condomínio, elas são assembleares. O síndico, ele ajuda a administrar, ele não administra sozinho, não é isso? Então, o poder do síndico, ele, pelo Código Civil, sempre foi muito limitado, né? E esse artigo aí corria o risco, né, de empoderar muito a figura do síndico, né? E a gente sabe que muitas pessoas, quando têm o poder, meio que extrapolam, não é isso? Então, eu sempre defendi aqui que as decisões dentro de um condomínio deveriam continuar sendo assembleares. Lógico, o que é que mudou com o Covid, né? A forma de fazer essas assembleias, né? A forma de tomar essas decisões, logicamente, não poderia ser mais como antes, junta todo mundo no salão de festa, faz uma assembleia e vota, né? Então, lógico que não poderia ser dessa maneira, mas nós não deixamos de ter meios para fazer isso, né? Tanto é que a gente discutiu aqui, né, Mariana, na outra webinar, inclusive com várias propostas, né? Entre em contato pelo WhatsApp, telefona para o condômino, né? O que você pensa de tal e tal assunto? Como é que a gente deve fazer? Né? Então, quais são suas necessidades dentro do condomínio? O que é que você precisaria utilizar? Não é? Então, assim, nós já defendíamos isso, um síndico atento às necessidades e às possibilidades do seu condomínio. Também tem isso, nem todo condomínio você tem como fazer realmente uma divisão, uma organização de utilização das áreas comuns, principalmente os espaços como academia, né, como piscina. Então, nem todo condomínio dá para fazer, né? Alguns condomínios, você tem a realidade, por exemplo, de pessoas mais idosas que, ainda que seja possível, eles não querem, né? Eu não vou me expor, eu prefiro ficar aqui na minha casa, né? Então, o síndico poderia, atento a todas essas realidades, poderia organizar, era o que a gente sempre defendeu, né? E eu acho que essa lei veio para o veto, na verdade, não a lei, mas o veto veio para corroborar isso aí, né? Não é? Veio para confirmar. Ouvi muitos juristas emitindo a seguinte opinião, que mesmo com o veto, o síndico continua tendo esses poderes. Por quê? Porque a motivação da decisão dos síndicos seria a preservação da saúde. Então, como a gente já sabe lá no Código Civil, né, nós já temos que as decisões de um condomínio, as decisões são assembleares, mas elas têm que se pautar num tripé, que a gente diz os 3 S's, né, saúde, segurança e sossego, né? Então, baseado nesse pé, né, da saúde, né, alguns juristas defendem que o síndico pode simplesmente chegar e dizer, não, está tudo fechado, ninguém pode usar nada, ninguém pode circular, etc, etc. Eu questiono essa afirmação, né? Porque quando você fala em saúde, preservação da saúde, a saúde é uma coisa bastante ampla. Saúde não se resume a você pegar o coronavírus ou não. Lógico, a gente está diante de uma situação séria, não estou minimizando,
né? Não estou dizendo que é besteira, não é isso, não é? Mas nós tivemos, digamos assim, a sorte, né, de não sermos os primeiros afetados pelo coronavírus. Então, a gente já herdou aí uma bagagem que veio dos primeiros países, né, que foram afetados. Então, a gente já sabe a questão da prevenção, não é isso? Já sabe que tem muito a ver com higiene pessoal, com máscara, com álcool gel, não é isso? Então, assim, e a gente tem outras questões de saúde, né? A gente costuma dizer que não se morre nesse país só de coronavírus, né? Apesar de estar matando muita gente, mas tem outras coisas matando também. E a gente tem pessoas que, por uma questão de saúde também, precisam continuar se exercitando, precisam tomar o seu sol, né? E aí, muitas vezes, o condomínio seria até o local, digamos assim, menos perigoso para a pessoa poder exercer sua atividade, né? Poder fazer uma esteira, poder, né? Enfim, se exercitar, fazer como eu, fica pulando corda aí pelo condomínio, né? Então, assim, o condomínio seria, então, um lugar mais seguro, por quê? Porque é uma comunidade menor, é mais fácil o controle, não é isso? É mais provável se ter um controle, não é? Então, assim, eu sempre defendi que simplesmente dizer, não, nós vamos fechar tudo, é para o seu bem, para preservar a sua saúde. Não, até entendo que seja para preservar você de uma contaminação pelo coronavírus, né? Mas preservar a sua saúde, aí a saúde, para mim, né? Ela está, para mim não, né? Eu acho que isso é senso comum, ele está inserida no contexto maior, que inclusive tem a saúde mental aí no meio, né? Esse confinamento mexe muito com a nossa saúde mental. E aí você não poder nem descer no seu condomínio, né? Já fica uma coisa assim muito restrição demais, né? Eu acho que a gente não precisa passar por isso, né? Dentro dos condomínios, acho que existe vida inteligente dentro dos condomínios e a gente pode se organizar. Logicamente também que o síndico ele tem que abrir o jogo, né? É possível, com o número de funcionários que se tem, né? Por exemplo, eu acompanhei uma discussão de um condomínio recentemente que as pessoas já estavam cobrando do síndico, né? E aí, as coisas já estão abrindo, o restaurante já abriu, a academia vai abrir na semana que vem, nosso condomínio continua com tudo fechado, né? Estão cobrando essa providência do síndico. Aí o síndico disse o seguinte, olha, nós temos 3 funcionários aqui encarregados da limpeza, 2 estão afastados pelo coronavírus. Como é que vocês acham que o condomínio vai conseguir manter, por exemplo, a higienização correta da academia? Não é? Então, não é simplesmente abrir porque está todo mundo abrindo, nem fechar porque está todo mundo fechando. Se não tem condições de manter a higiene, não abre. Espera os funcionários voltarem, se recuperarem, né? E aí vamos fazer uma escala, né? E vamos abrir com segurança, como as academias estão fazendo paradas para a higienização dos equipamentos, né? Estava achando engraçado, porque eu acho que a gente vai malhar muito braço agora nessa volta para a academia. Porque eu recebi um protocolo e é assim, você sentou lá, antes de você sentar na máquina, você está com a sua flanela, com álcool, você vai passar no equipamento todinho, aí você aí já põe a força no braço, minha amiga, né? Aproveite, para treinar o músculo do tchau, né? Aí você terminou de fazer, você vai para outra máquina, mas primeiro você vai deixar aquela limpa. Então, você vai limpar aquela máquina, passar o álcool, aí você vai chegar na outra e vai limpar de novo, ou seja, estou prevendo aí muita malhação para os braços da gente, né? Então, assim, no condomínio, entendo que a gente também pode praticar já poderia, desde o início, né, estar praticando esses cuidados e essa liberação parcial, organizada, com compromisso dentro das possibilidades de cada condomínio. Cada caso é um caso. Isso, e é aí que entra as assembleias, né, professora? Porque cada caso é um caso. Tem condomínio que tem mais idosos, tem condomínio que não, nem tanto. Então, cada condomínio tem sua particularidade.
com isso que a gente precisa necessariamente ter essa assembleia, mesmo que por meio remoto, né? Que aí é que entra o professor Felipe, como é que está se dando agora nesse momento, mas é necessário ter para se organizar todo mundo junto, saber qual a necessidade dos condôminos, né? E assim poder criar uma norma, uma regra dentro daquele condomínio, né? Porque não tem como ser uma geral nesse momento. Infelizmente, é um momento atípico, que cada condomínio está passando por suas dúvidas, seus questionamentos, e juntos, através do debate, é que se consegue chegar ao necessário para todos, né? E aí que entra o artigo 12, né? Que é a questão das assembleias, que precisa das votações, né? Mesmo que por meios virtuais. Isso. Aí, se a senhora dá continuidade já para doutor. Tá certo. O artigo 12. Enfim, esse assunto é tão bom que o tempo voa. O artigo 12 da lei, ele se preocupou com o mandato do síndico, especificamente, né? Então, o artigo 12, ele permitiu uma nova forma de assembleia, que são as assembleias virtuais. E uma coisa que eu achei bem interessante é que ele diz claramente que a assinatura que a gente tinha antes, né? Então, terminava de fazer a assembleia e todo mundo assinava a ata, né? Então, ele substituiu essa forma antiga de assinatura da ata pela presença virtual, né? Então, você está presente e você votar na Assembleia equivale àquela sua participação anterior, que ao final você assinava a ata, certo? Então, bem interessante. Agora, como eu falei, eles se preocuparam bastante com o mandato dos síndicos. Por quê? Porque existem duas situações aí. A representatividade do síndico dentro do condomínio, né? E a representatividade do síndico fora do condomínio, ou seja, com relação a bancos, com relação à assinatura de contratos de prestadores de serviço, não é isso? Então, dentro do condomínio, é mais fácil de resolver, porque simplesmente os condôminos podem dizer, não, vamos prorrogar, né? Você fica sendo síndico até a gente poder fazer uma assembleia e eleger outro, ou eleger você de novo, mas lá na conta bancária, né, lá no banco, em que o condomínio tem conta, vai aparecer lá que o mandato dele já acabou, né? E aí ele vai precisar contratar um determinado serviço para o condomínio, o prestador de serviço vai dizer, não, mas cadê aqui o documento que diz que o senhor ainda é o síndico? Então, a gente tem essa dificuldade. Então, a lei se preocupou basicamente com isso. E uma coisa interessante que eu tenho notado é que as pessoas têm utilizado esse artigo automaticamente. Então, vamos prorrogar o mandato do síndico. Todo mundo, a lei está dizendo que é para prorrogar. Não. A lei está dizendo que pode prorrogar, se não for possível fazer uma assembleia da forma virtual. Entendeu? Aí, justamente, a questão de quando é possível, né, que a gente tem que analisar, né, Mariana? Quando é possível ou não fazer uma assembleia virtual. Então, ontem, conversando com Mariana, eu perguntei, Mariana, quais os requisitos que você acha que a gente tem que ter para conseguir fazer uma assembleia virtual no condomínio? Aí Mariana disse, professora, todo mundo tem que ter internet, né? Eu disse, tá, então vamos supor que você mora em um condomínio em que a internet já faz parte, né? Não é aquela internet individual que cada um contrata. O condomínio já tem aquela internet que é do condomínio todo, né? Então, temos essa internet, então, tudo bem, ok, já podemos fazer a assembleia virtual? Aí, Mariana, sim, acho que sim, né? Agora, ok, se o condomínio tem internet, professora, entendo que, né, está verificada a possibilidade. Só que aí eu fiz Mariana mudar os conceitos dela, não é? Eu disse, não, Mariana, não é assim. Imagina aquela senhora, né, idosa, que na hora de repente nem mora sozinha, mas na hora da assembleia, na hora que vai ter a reunião, que vai ter a votação, ela está sozinha em casa. E, embora ela esteja de frente ao computador com internet, né, ela não sabe, por exemplo, pegar o link que o síndico passou, né, dizer, ó, todo mundo entrando aqui, né, entrando pelo Zoom, entrando pelo Google Meet, coisas que ela nunca ouviu falar, né, e vamos entrar aqui porque a senhora vai participar
de uma reunião aqui, a senhora vai dar o seu voto. E agora, será que resolve para essa pessoa ter o computador em casa com acesso à internet? Não é? Não vai resolver, né? E ainda que diga, não, mas passou um neto pela casa dela, e disse, não, vovó, vou deixar aqui aberto já para a senhora, né? Vou deixar tudo aberto aqui, a senhora só senta aqui na cadeira, vai aparecer pessoas aqui, vão começar a falar, discutir, a senhora pode falar, né? Aí o síndico vai e começa a reunião assim, gente, eu tenho aqui 3 propostas de um serviço para a gente fazer, queria que vocês votassem aqui, né, dentro dessas 3 propostas, qual é a melhor. Vou colocar aqui o link das propostas para vocês analisarem. Aí pronto, né? Não tem ninguém do lado dela, como é que ela vai abrir para verificar aqueles documentos, para analisar? Então, veja, gente, a questão de participação na Assembleia Condominial não é só direito a voto, né? Então, muita gente acha que se eu tenho direito de votar, está garantida a minha participação, né? E não é assim, né? Então, não é só o direito de votar, porque senão era fácil. Colocava uma urna na entrada do condomínio e dizia assim, coloca aqui o seu voto, né? Você concorda com proposta 1, 2, 3, enfim. Mas não é. A participação do condomínio, ela envolve você poder opinar. Então, é o síndico chegar e dizer, a gente vai abrir tudo ou a gente vai fechar tudo? E você dizer, não, eu entendo que os 2 caminhos estão errados, nem abrir tudo, nem fechar tudo. Vamos procurar o caminho do meio, vamos abrir com segurança, vamos abrir parcialmente, não é? Então, eu estou dando isso como exemplo, porque é a situação atual do condomínio, essa discussão, mas isso se aplica para tudo, né? Então, a participação condominial é o direito de emitir sua opinião, é o direito de se fazer convencer pelos seus vizinhos ou de convencer seus vizinhos, né? Então, a simples possibilidade de votar não vai resolver, certo? E aí o próprio síndico também tem que ter cuidado, porque aquele edital de convocação antigo que ele fazia também já não dá conta de uma assembleia virtual, não é não? Porque ele fazia o quê? Botava lá no elevador, atenção, vamos ter uma assembleia condominial no dia tal, no salão de festa, primeira convocação 7 horas da noite, né? 7h30, segunda convocação, né? Se não tiver o quórum na primeira, a gente abre na segunda com qualquer quórum, enfim, aquele texto de praxe, né, que a gente sabe qual é. Então, numa assembleia virtual, simplesmente isso basta? Não, você vai ter que dizer a plataforma, você vai ter que mandar o link, você vai ter que dizer qual vai ser a forma de apresentação dos documentos. Fora que nem todo mundo está usando elevador, né, professora? Então, só aquele... Ainda tem isso, nem todo mundo está usando elevador. Só então, aquele aviso no elevador não tem mais. Vou botar na caixinha de correio, né? Outra possibilidade, né? Vou mandar por e-mail, vou mandar no grupo de WhatsApp. Tem condomínio que tem grupo de WhatsApp, né? Mas eu estava conversando com a Mariana justamente isso. Por exemplo, no caso da minha mãe, eu estava, né, me pautando pelo caso da minha mãe que mora em condomínio. Né? Se você colocar um aviso de uma assembleia condominial no WhatsApp, pode ter certeza que ela não vai ver. Porque o WhatsApp dela depende de chegar, o filho chegar, né, a gente chegar lá, deixa eu ver aqui seu celular. Você está vendo que o condomínio avisou isso? Não vi. Aí, às vezes, a pessoa já passou, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a questão subjetiva. Então, não é só o fato da pessoa estar lá com o telefone dela, né, inserido no grupo de WhatsApp, que você vai dizer que... Ela avisa. Agora, você pode solicitar uma forma de confirmação, né? Gente, quem leu essa mensagem aqui, confirma. Aí começa a aparecer, né, os sinaizinhos, né? Dizendo que, ok, né? Não entendi. Agora, a pessoa ficou calada, foi colocado lá no grupo, ela não deu nenhum sinal de que recebeu aquela mensagem, de que ficou sabendo daquilo, né? Então, é muito complicado, sim, tem que estar muito atento. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer ponto fora da curva é motivo suficiente para o condômino, os insatisfeitos com a decisão, dizerem, não, eu vou anular isso aqui, porque eu não gostei, né?
eu não gostei dessa decisão, vou anular e eu vou me prender a isso aqui. Né? Então, a gente não pode dar chance, as coisas têm que ser feitas com responsabilidade, não é isso? Para não dar chance a uma anulação. Então, o síndico tem que tomar todos esses cuidados. Outra coisa também que eu comentava com Mariana, né, ontem, na nossa discussão prévia sobre o assunto, era justamente o caso de, por exemplo, aqui nós estamos fazendo essa webinar e nós temos todo um suporte, não é? Nós temos a Mariana da extensão, que qualquer problema ela entra para nos ajudar, né? Nós temos um suporte aqui atrás, se alguma coisa der errado, tem pessoas para nos ajudar. E se alguma coisa dá errado lá no computador lá da senhorinha do 302, né? Que o neto deixou tudo ligado para ela participar e saiu, e foi trabalhar, e deixou ela lá em frente ao computador, e ela mexendo aqui, mão nervosa no mouse, e apertou alguma coisa, apagou tudo. Quem é que ajuda? Não é? Como é que ela vai continuar participando dessa reunião, dessa assembleia? Né? Então, assim, nós temos que pensar em tudo isso. E uma coisa que eu estava comentando também é a questão, eu acho, né, minha opinião pessoal, que a figura das administradoras de condomínio, ela vai se sobressair nessa época de assembleia virtual, né? Porque a gente vê que em cidades maiores, você tem muito a participação dessas empresas nas assembleias. Eles mandam um representante para dentro do condomínio para ajudar, para atuar em confecção de atas, né? Até na própria organização da assembleia, porque o síndico, né? Se o síndico é o síndico morador, né? Então, muitas vezes, fica difícil para ele tomar certas atitudes, porque é o vizinho, é o amigo, e às vezes o amigo está extrapolando, mas fica sem graça, né? E tendo uma pessoa de fora sempre é bom, porque ajuda a controlar quando os ânimos estão exaltados, quando as pessoas estão, né, extrapolando, né? Então, a gente vê que as administradoras em cidades maiores, que têm uma vocação de moradia em condomínio muito mais antiga, né? Que eu digo que Natal é amadora da questão de condomínios, porque a gente começou há pouquíssimas décadas a realmente sair das casas para ir habitar os condomínios, né? Sair da famosa casa de rua, né? Para habitar os condomínios, sejam condomínios de casa, seja condomínios de apartamento. Então, a gente é muito amador ainda. Mas a gente nota que em cidades grandes nós temos sempre a administradora do condomínio muito atuante. E aí seria um papel que eu acredito que vai ficar muito para as administradoras. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu condomínio, digamos, 3 pessoas idosas que não dão conta de participar de uma assembleia virtual. Então, a administradora poderia atuar e a gente poderia fazer uma assembleia mista. Então, a administradora viria, providenciaria um local aqui que pudesse botar um computador, deixar um funcionário, e aí, sei lá, de repente, uma tela, uma TV, né, que você joga lá, projeta lá a conversa, e as pessoas estarem ali participando, sobre isso eu quero falar, né? E aí o funcionário lá, gente, até a senhora aqui, a dona fulana do 301, ela queria falar, né? Tá inscrita aqui na vez para dar a opinião dela. Então, a pessoa dando esse suporte, né? Então, quem tivesse condições de fazer sozinho ficaria nas suas casas e você teria um espaço no condomínio com uma pessoa qualificada que pudesse fazer essa ponte. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Entendeu? Como é um momento atípico, né, professora? Tudo é novo, então a gente tem que ir moldando com as necessidades dos condomínios. É tanto que eu acho que a partir daí a senhora já vai até para o parágrafo único, né? Que é a questão de que quando não dá certo ter as assembleias para a questão do mandato do síndico, né? O que é que acontece quando não se pode ter essas assembleias para o mandato do síndico? O que é que acontece? Ele continua sendo síndico ou não continua? E é isso que o parágrafo único fala, que a professora, eu acho que já vai entrar, né? É justamente isso. A lei falou o quê? Olha na hora, professora. Obrigada. A lei já mandou prorrogar até 30 de outubro, né? Já permitiu que prorrogasse, não mandou prorrogar. Permitiu, se não puder haver assembleia virtual,
que prorrogasse até 30 de outubro. 30 de outubro, a gente também não sabe, gente, o que é que vai estar rolando, né? Muitas pessoas idosas em 30 de outubro, muitas pessoas do grupo de risco, não falo só dos idosos, que são também grupo de risco, mas não só eles. Mas, por exemplo, a gente nota agora que, com essa abertura, academia, restaurante, muita gente diz, não, está funcionando, mas eu não vou voltar agora, eu não tenho segurança de voltar, né? Isso com tudo, até com a discussão das escolas também, né, que vão, dizem, né, previsão é que mês que vem já começa a ter uma abertura, e muitos pais já estão dizendo, não, mas o meu filho tem problema de respiratório, eu não tenho segurança de mandar agora, né, então a gente não sabe também se 30 de outubro vai ser simplesmente, né, dormir no dia, acordar no outro, fazendo assembleia condominial. Então, eu acho que isso é uma realidade que veio para ficar, e até mesmo, né, o relato que eu tenho tido das pessoas que já estão usando é o seguinte, nunca mais o condomínio vai voltar a fazer presencial, porque a participação, em alguns casos, melhorou muito, né, porque o cara chega do trabalho cansado, aí às vezes toma banho e tal, aí, eita, depois que se desmontou todo, aí disse, eita, hoje tem reunião do condomínio, aí já está de chinelão, já está com roupa de dormir, já está bem à vontade, quer dizer, eu vou vestir roupa novamente, para descer para a reunião do condomínio, vou nada, né? E se ele puder fazer isso na casa dele, deitado na cama dele, na frente do computador dele, então tem condomínio que já experimentou e já disse que não quer mais sair desse novo normal, né? Então, é uma tendência até que a gente vai notar, o tempo vai dizer se veio para ficar, mas eu já ouvi esse relato de alguns condomínios de que não vão sair mais da Assembleia Virtual, entendeu? Então é por isso, né? É por isso, né, professora Rosângela, que a gente trouxe o professor Felipe para falar como é que vai ser a partir de agora. Isso. Eu acho que já, pelo horário, eu acho que já é melhor a gente passar com ele. Isso, para ele explicar um pouco essa parte, para a gente entender como é que está se dando nesse momento. E aí, para finalizar, a gente termina com aquele artigo 13 e já vai para as perguntas, porque o pessoal está fazendo aqui a pergunta, sendo que eu tenho... Não quero entrar agora nas perguntas, pessoal, para a gente não perder o raciocínio, mas todas vão ser respondidas. Mariana, faz então a apresentação do professor Felipe, né? Já que ele... Isso. O professor Felipe, gente, ele é tabelião lá de Bahia Formosa, e a gente trouxe ele porque esse momento é atípico, então a gente quis saber dele, que vê na prática isso, como é que está se dando essas atas, né? Como é que está se dando as atas das reuniões de condomínio e de todas em si, né? Então, eu acho que nada melhor do que ele para falar, explicar esse assunto para a gente, né? Olá, muito bom dia a todos. Mariana, obrigado pela apresentação. Professora Rosângela, é impossível dizer um não à senhora. Então, toda vida que a senhora convida para alguma coisa, ninguém pode dizer um não à senhora. Eu acho que seu marido, ele fica em pandemônios, porque ele nunca diz não. Ninguém consegue dizer não à senhora. É uma satisfação estar aqui. Obrigada. Meu nome é Felipe. Eu sou tabelião, tem uma palavra feia que eu não gosto de dizer, é notário. Eu não digo porque toda vida que mamãe me chama de notário, eu entendo que ela diz otário. Aí eu digo tabelião mesmo, que é melhor. Pessoal, é uma satisfação. Vocês já viram com a professora Rosângela a lei do REGET, a lei do regime transitório. Que essa lei, ela falou do que deveria falar. Alguém ligou aqui para mim? Essa lei falou menos do que deveria falar. Por quê? O fundamento da lei do regime transitório é bem simples. Que nenhum prazo pode correr contra quem não pode agir. Algo muito simples. E eu vou dar um exemplo para vocês, antes de começar a entrar no mundo virtual que a gente está vivendo hoje. Eu desenvolvi um artigo para a Noreg, a Associação dos Notários, sobre prazo para lavrar óbito. Olha, professora Rosângela, como é engraçado. A lei diz que quando a pessoa morre, você tem que ir ao cartório levar aquele documento amarelo do hospital para que seja emitido a certidão de óbito no prazo de 15 dias, podendo esse prazo ser estendido até 3 meses se houver uma distância de 30 quilômetros da onde mora o representante do morto ao cartório. Olhe como a lei do REGET, apesar de ser aplicada só para o direito privado, ela tem tentáculos que se aplicam para todos os ramos do direito. Faleceu uma pessoa
da vítima da Covid e ela morava sozinha, era solteira. E quando ela morreu, os parentes próximos, os sobrinhos, os irmãos, foram pegar o documento do médico e iam ao apartamento para retirar os documentos pessoais para fazer o óbito. O médico disse, olha, como foi Covid, passem 5 dias para entrarem no apartamento. Ele morava só, então passem 5 dias para vocês terem acesso. Então a família passou 5 dias, uma semana. Quando entrou no apartamento, que foi analisar os documentos, haviam alguns documentos que não tinha, que são documentos necessários para você conseguir a certidão de óbito, como título de eleitor, certidão de nascimento, enfim. Esses documentos estavam no interior, em Caraúbas. Aí a família disse, beleza, a gente vai se dirigir a Caraúbas para tentar ter acesso. Quando chegaram na entrada da cidade de Caraúbas, a cidade de Caraúbas está parada, ninguém entra. Ela está em lockdown. Então, a família que tinha 15 dias para lavrar o óbito, perdeu. E quando você perde esse prazo, você tem que entrar com uma ação chata, que é aquela certidão de obtenção de óbito fora do prazo. Você precisa de uma ação judicial para isso. O que é que eu entendo, inclusive eu pontuei isso no artigo, o artigo está no site da Noreg, que nenhum prazo, hoje, seja no âmbito do direito privado, seja no âmbito do direito público, ele pode ser contado se você não tem como agir contra esse prazo. É algo muito simples. E eu penso que daqui a um futuro, muitas ações judiciais vão pipocar com esse fundamento. Ora, como é que esse prazo contou contra mim se eu não podia fazer nada contra ele? Então, apesar da lei do Reget ser uma lei só do direito privado, eu imagino que o fundamento dela se aplica para todo e qualquer ramo do direito. Agora, falando um pouquinho sobre a lei do condomínio, professora Rosângela, eu estava prestando atenção na sua aula e eu estava doido para me meter, porque ontem, um colega ligou para mim para contar um caos que aconteceu na praia de Tibau do Sul. Tibau do Sul é um município onde há uma praia bonita chamada Pipa. Lá em Tibau do Sul, na praia de Pipa, há um condomínio muito bonito, que é aqueles estilos de condomínio time sharing. Só gringo. E só para a gente sentir o valor da taxa condominial é R$800 mês. Só para vocês sentirem. Uma pessoa foi ao banco e simplesmente sacou todo o dinheiro do condomínio. Que não é o síndico. Isso aconteceu, eu soube dessa história ontem. Sim. O que é que a pessoa fez? O Código Civil diz lá que o síndico ele pode transferir total ou parcialmente seus poderes para outra pessoa, desde que feito por uma assembleia. Ele foi ao Banco do Brasil, de Goianinha, com uma imagem daquela plataforma Zoom, com todos os condôminos. Aí botava lá, fulano, apartamento tal, fulano, apartamento tal. Aí chegou para o gerente e disse, olha, foi feito ontem a assembleia online do condomínio tal da Praia de Pipa, está aqui a imagem do Zoom, eu tenho o arquivo, simplesmente o cara fez um fake de vários telefones celulares e todos aprovaram a transferência de poderes do síndico para essa pessoa. Essa pessoa simplesmente sacou todo o dinheiro do condomínio. Minha nossa. Olha, esse caba que fez isso, ele é inteligentíssimo. Ele devia ser convertido para o lado bom da força, para desenvolver a solução da Covid. Só que ele está do lado ruim da força ainda. Olhe como a gente tem que aprender com essa pandemia. É certo que a vida da gente mudou. E mudou muito. E eu vou dar um exemplo porque mudou. Há 5 anos, dormia no STJ um estudo para permitir que nos cartórios você não tivesse mais a necessidade de ter que ir ao cartório para assinar documento. Ora, se existe hoje uma plataforma que é o certificado digital, que é aquele negocinho que a gente bota no computador e faz assinaturas eletrônicas, é uma plataforma do IPC Brasil, se eu tenho isso, que me dá uma confiabilidade da assinatura, por que eu tenho que ir ao cartório? Então, o CNJ editou há um mês, ontem fez um mês exato, um provimento, que é o provimento 100, que autoriza lavratura de escrituras públicas por meio de assinaturas eletrônicas. Como é que se dá? É bem simples. É uma plataforma chamada e-Notariado, onde eu envio
o arquivo, uma escritura de compra e venda. Mariana está vendendo um imóvel para a professora Rosângela. Nenhuma das duas querem ir ao cartório e as duas têm certificado digital. Eu envio, eu faço uma conferência dessa na plataforma, tá? Eu, Mariana e a professora Rosângela, a gente lê o texto da escritura, se todo mundo aprovar, eu mando um e-mail para a Mariana, ela faz a assinatura eletrônica, devolve para o e-mail do cartório, eu mando para a professora Rosângela, ela faz a assinatura eletrônica e devolve para o cartório. Hoje, a gente não precisa ir ao cartório mais para assinar documento. Hoje, a gente pode fazer por essa plataforma. O gostoso dessa plataforma é que, se a pessoa ela não tem certificado digital, porque é caro, o cartório emite o certificado gratuito. É o e-notariado. A pessoa tem um certificado no celular, um Bolt. Ela usa o celular dela, baixa o aplicativo do certificado digital e ela só pode usar esse certificado, que vale por 3 anos, para esse tipo de atividade. Lavrar escrituras públicas por meio eletrônico. Eu fiz uma bacanérrima há uma semana atrás, com uma pessoa que estava em Bahia Formosa, a outra estava em São Paulo e a outra estava fora do Brasil. A gente fez, só foi ruim porque como a pessoa fora do Brasil tinha a questão do fuso horário, isso teve que ser feito de 5h30 da manhã. Horrível. Todo mundo de cara inchada, a mulher com os cabelos para cima, e a plataforma fica toda gravada. E após isso eu publiquei nas minhas redes sociais, a mulher com o cabelo para cima, todo mundo de cara inchada. Professor. Mas, para vocês verem como hoje a nossa vida e a nossa realidade mudou. Hoje, os nossos relacionamentos e nossa vida é toda virtual. A professora Rosângela falou de saúde mental, professora. Eu nunca lavrei tanta escritura de divórcio na minha vida. O volume de escrituras de divórcio que eu fiz no cartório de abril até semana passada é absurdo. Como o povo não está mais saindo de casa e não está conseguindo outros relacionamentos, aí o relacionamento só com a companheira não dá certo, aí pega e briga e pega e divórcio. Mas, como a ideia da gente é falar sobre as assembleias de condomínio, uma das grandes questões que a gente tem que ter hoje, quem mora em condomínio, quem trabalha e quem é da área jurídica, é tentar justificar a constitucionalidade da fidedignidade dessas assembleias e dessas convenções por meio eletrônico. O exemplo de pipa é um exemplo para vocês entenderem como é perigoso. É bom, é prático, mas é perigoso. A professora Rosângela falou muito bem que o fato da gente permitir assinaturas eletrônicas, ela não garante que a pessoa condômina tenha total acesso a conhecimentos eletrônicos simplórios de aceitar o convite, de entrar no link. Meu pai, ele tem uma dificuldade, como um idoso, de entrar em plataformas eletrônicas. Eu tentei fazer uma live com ele certo dia, eu entrei no Instagram, ele entrou no Instagram. Com 20 minutos eu liguei para ele, ele disse, rapaz, eu estou com o meu Instagram aberto aqui na minha frente. Você não aparece? Para vocês entenderem como é complicado. A professora Rosângela foi muito feliz nessa fala, porque a gente não pode garantir a efetividade da participação do condômino e também garantir a autenticidade daquele meio. Existe hoje como o condomínio se proteger, que está fazendo essas conferências eletrônicas, essas videoconferências em assembleia de forma legal? Tem. O Código de Processo Civil ele tem um meio de prova típico chamado ata notarial. A professora Rosângela, especialista em direito notarial, ela vai dar uma aula para a gente sobre isso. Logo eu. A ata notarial é uma forma típica de prova onde o tabelião ele acompanha a leitura ou acompanha o vídeo e atesta a fidedignidade daquele documento, daquele vídeo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode usar a ata notarial para comprovar traição virtual. Olha que engraçado. A pessoa leva o celular do companheiro ao cartório, o cartório acessa o celular, printa tudo que é para printar, materializa aquilo num documento e aquele documento tem fé pública, tem fé de ofício. Ele, para poder questionar, o ônus da prova vai ser dele.
Então, hoje, a forma que se tem juridicamente para comprovação dessas fidedignidades desse mundo digital é por meio da ata notarial. E eu acredito que os condomínios, principalmente condomínios grandes, em assuntos delicados, vai ter que usar essa ferramenta de comprovação dessas videoconferências. Até porque a gente sabe que numa população de muita gente, sempre tem aquele do contra. E vai ser muito fácil o do contra dizer, opa, eu estou questionando. Como é que você prova que eu acessei? Como é que você prova que era eu que estava lá? Então, esse do contra vai fazer com que a gente tenha outras reflexões. Professora Rosângela, no Rio de Janeiro, eu estava lendo isso aqui no UOL, o síndico usou uma forma muito engraçada de aprovar aquelas decisões da Assembleia. Ele botou uma cédula de votação em cada apartamento identificado. A pessoa marcava um X naquilo que ela aprovava ou naquilo que ela não aprovava, assinava, devolvia por debaixo da porta. Ele recolhia tudinho, fazia uma videoconferência, voto por voto, voto 1, voto 2, voto 3, para mostrar o voto, e no final ele dava o resultado. Olha que estratagema bacanérrima, simplória, para você dar mais fidedignidade ainda de assuntos delicadíssimos que podem ser discutidos em assembleia condominial. A gente fala de assembleia, mas essa mesma forma de aprovação também é para associações, que pode ter cunho muito mais delicado, muito mais laboroso do que as discussões em assembleia. Agora, se a gente fala que a forma de viver mudou e a forma de aprovar documentos por condomínio mudou, isso mudou para tudo na nossa vida. Hoje a gente já está fazendo casamento eletronicamente. O tabelião está no cartório com a câmera e o casal está na casa. E a gente faz o casamento deles por videoconferência. Hoje a gente faz testamento por videoconferência. Quer uma coisa mais laborosa do que testar? Você no seu leito de morte, lá no hospital, na UTI, dizer eu quero que meu patrimônio, metade vá para fulano, metade vá para cicrano, que era uma coisa extremamente solene. A gente hoje pode fazer isso por videoconferência, através da plataforma do e-notariado. Olhe como a gente conseguiu evoluir num período curto de tempo para assuntos tão delicados. Agora, essa evolução nos exige atenção, responsabilidades e cuidados. A gente tem que ter cuidado em tudo que faz para comprovar que realmente aquilo aconteceu. Até porque a má-fé do ser humano ela está presente em qualquer realidade do mundo e nessa nossa realidade atual virtual, ela não poderia ser diferente. Eu não sei se a professora Rosângela concorda comigo, mas a necessidade de comprovação de conteúdos digitais, como, por exemplo, a Assembleia de Condomínio, ela é tão ou mais importante do que a própria possibilidade de fazer isso eletronicamente. E aí, professora? Sim, concordo. Totalmente. Realmente, e isso fica mais difícil quando você tem, por exemplo, condôminos, às vezes condomínios muito grandes que o síndico não conhece, né, o condômino. Então, como ele saber o condômino novo do condomínio, ele ainda não foi nem, né, formalmente apresentado, aí o cara aparece lá na tela dele, né, como o condômino do apartamento 302, né? Então, como é que eu sei realmente, né? Eu vou pedir o quê? Eu vou pedir que mostre a identidade assim na câmera, né, para saber se é ele mesmo. Então, tem que tomar todo um cuidado realmente o síndico para saber que ele está tratando com a pessoa que realmente é a pessoa que deve expressar o voto. E se você faz, por exemplo, o WhatsApp, com essa mania, né, do povo clonar o WhatsApp para pedir dinheiro, né? Então, do jeito que clona para pedir dinheiro, faz lá um clone do meu WhatsApp e passa a mensagem para o professor Felipe, né? Professor Felipe, estou precisando aí de 20 mil emprestado. Eu sei que isso para ele é besteira,
Olha, a professora, fala embaixo, pelo amor de Deus, que ninguém consegue dizer não à senhora. Se um bandido safado estiver ouvindo isso, amanhã ele já clonou seu celular. Pois é, exatamente. Então, veja, pede, faz um pedido em seu nome, e às vezes a pessoa acreditando, né? Tem um amigo que caiu no golpe desse, graças a Deus não era com meu nome envolvido, mas caiu no golpe desse, e se a pessoa usa do mesmo artifício para participar dolosamente e votar em uma assembleia de condomínio, né? Então, são cuidados assim que a gente não sabe. A gente age ainda na internet, nesses meios, inocentemente, né, professor? Acreditando que está todo mundo de boa fé, né? Que quem está lá do outro lado é realmente quem diz estar, né? Então, realmente, vamos ver como é que se evolui. Sem dúvida, a necessidade de você comprovar, eu acho que é tão mais importante do que a possibilidade de fazê-lo eletronicamente. A lei, eu acho que a professora Rosângela falou na outra oportunidade sobre a lei do REGET, a gente esperava muito mais dessa lei. Os artigos vetados, a história dos contratos, a gente esperava muito mais. A gente esperava algo realmente que impactasse e fosse necessário. Só que eu volto a dizer, eu penso que a lei, apesar de não ter falado, implicitamente o fundamento dela nos disse muito. É natural que nenhum tipo de prazo possa me prejudicar se eu não tenho como agir. É algo simplório. O exemplo que eu dei da Sertão de Óbito, que inclusive foi recomendada, a gente levou essa ideia para o Tribunal de Justiça, a Corregedoria acatou nossa ideia, é muito simplório e é muito assintomático que eu não posso ser condenado se eu não posso agir, óbvio. Até afrontar a dignidade humana. Ora, como é que você quer me condenar por alguma coisa se durante o período eu estava impossibilitado de fazê-lo? Realmente. Porque é um impedimento, né, professor, que não é porque ele quer, é por coisas além dele, né? Ele poderia estar contaminado do Covid, não pode sair de casa. Então, casos atípicos que precisam realmente ter um parecer diferente, né? Tudo atípico, tudo novo. Então, temos que abrir a mente para ver outras possibilidades. Exato. Sem dúvida. É desse jeito Outra mesmo. coisa interessante que o professor Felipe falou aí, que essa lei diz muito, apesar de muita coisa ter ficado de fora, e eu comentava também com Mariana a questão do superendividamento ter ficado de fora, não é? Que era uma expectativa que a gente tinha, né? Porque depois que acabar essa pandemia, muita gente vai demorar ainda uns 2 ou 3 anos, ou mais até, para recuperar, digamos assim, o seu poder aquisitivo, né? Só que ela tem aí vários contratos em andamento, né? Assumiu prestações e financiamento de automóvel, financiamento imobiliário e tantos outros contratos que a gente trava aí, né, habitualmente. E, assim, a lei não previu nenhuma forma de em socorro dessas pessoas que daqui a pouco vão estar com seus nomes restritos nos cadastros, SPC, Serasa e todos os outros, né, Cadim, enfim, todos os outros que a gente conhece. E aí, como é que vai ficar? A economia, para melhorar, para ter impulso, precisa de consumidor. Se a maior parte dos consumidores está com restrição cadastral, isso vai fechar as portas do consumo para ela, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente deve se preocupar e que se esperava que uma lei, né, de regime jurídico emergencial tratasse disso, mas não houve, né, essa expectativa não se confirmou, infelizmente. Professora Rosângela, olha como o que a senhora disse é muito pontual. Eu estou acabando de entrar aqui, a Lei 13.998, de 2020, ela permitiu que os estudantes suspendessem o pagamento do FIES. A senhora acompanhou isso. Ela traz um rol de requisitos para permitir. E um dos fundamentos na exposição de motivos é a lei do REGET. Olha como é engraçado. Hoje, a lei do REGET, que vetou a suspensão dos contratos, serviu de fundamento para a edição de uma lei que permite ou que cria condições para o estudante não pagar o FIES. Entendi. Interessante. Pois é, eu acho que nesse ponto, em vez de a gente ter leis, porque a gente viu, por exemplo, financiamento imobiliário, foi permitido 3 meses, né? Financiamento de automóvel também. Mas aí, assim, imagine todas as outras contas que você tem.
né? Então, eu acho que a lei poderia ter aproveitado, né, e para ter colocado que o consumidor ele teria acesso a um plano de pagamento, poder, como as empresas fazem. As empresas, elas não entram num plano de recuperação, não é? Antes de decretar sua falência, né? Só vai falir em último caso. Então, por que que o cidadão, né, não poderia já ter acesso? Porque cada pessoa é um caso. Por exemplo, eu não estou pagando fiéis, né? Então essa lei já não se aplica a mim, mas pode se aplicar para a Mariana, não é? Aí financiamento imobiliário, né? Aí pode ser que Mariana não tenha, mas eu tenha, professor Felipe tenha, né? Então assim, eu acho que essa lei poderia, em vez de estar fazendo casas, fiéis, financiamento imobiliário, etc, etc, a lei já prevê, né, que a pessoa teria direito a um plano, não é isso? A propor um plano com seus credores, e aí entra tudo, porque inclusive foi muito criticado o veto, a possibilidade da pessoa deixar de pagar o aluguel, né? Daquele, um artigo que tinha, não me lembro exatamente qual era o artigo, acho que Eu estou procurando aqui, eu me lembro também. Acho que não era era? Tinha isso? Exato. Acho que era o artigo 7º, que dizia 7, que, não, permitia. locações de imóveis urbanos, era o nome. Não. Né? Então, seria a possibilidade da pessoa deixar de pagar. A lei já dizia que você deixava de pagar 3 meses, esses 3 meses, como é que eles iam ser divididos para frente, né? Então, o veto foi criticado, enfim, mas isso aí poderia entrar num grande plano, como todas as contas que o consumidor tivesse, para que ele conseguisse ter acesso a um plano, a uma negociação, a um plano de pagamento de acordo com a nova realidade dele. Então, pode ser, não veio aqui na RIGED, pode ser que ainda venha, né? Mas eu sinto muita falta, e isso aí vai ficar mais urgente nos próximos meses, em que todos os estados estão, em maior ou menor grau, fazendo seus planos de retomada da economia, né? E aí, cadê os consumidores com crédito também para comprar e para movimentar esse negócio? E para ver se a gente se recupera um pouco, né? Então, vamos ficar na expectativa de ainda sair alguma coisa. Pessoal, professor Felipe, já são 11 horas, né? Se eu quiser ir para as suas considerações finais, porque o senhor também já tem outro compromisso, né? Acho que esse é o momento para a gente já ter essa finalização, que eu acho que eu vou... Eita, acho que ele saiu sem querer. Mas vamos aguardar ele entrar novamente. É porque o professor... Aí que você queira... vamos logo dar início aqui, tem algumas aqui... Voltou! Professor, se o senhor quiser já começar suas finalizações, porque aí fica eu e a doutora... Perfeito. A professora Rosângela só para responder as perguntas no final. Mari, muito obrigado pela atenção. Professora Rosângela, é uma satisfação enorme, é um prazer imenso conversar com a senhora. Se a senhora quiser me convidar mais, pode me convidar. Aí agora eu vou lhe convidar para a gente fazer uma live que eu faço toda quinta, que é uma live mais tranquila, que é notas e vinho. Agora a senhora só tem que ter a compromisso de brindar comigo com a taça de vinho. Terrível isso. Não sei como vou sobreviver a essa obrigação. Meu Deus! Queria agradecer aos amigos que nos acompanharam aqui. Eu concordo totalmente com a professora. Eu acho que a gente vai ter várias pipocações de lei suspendendo obrigações contratuais. Certa vez um aluno disse para mim, professor, não vai ter aquela obrigação de suspender aquelas obrigações maritais, não? Eu disse, não, as obrigações dos cônjuges ainda vão permanecer. Mas a gente vai ter várias legislações. A lei, eu volto a dizer, ela fala pouco, mas o fundamento dela é muito, muito importante, que nada pode prejudicar se eu não posso agir. Eu queria parabenizar a instituição, parabenizar a professora, parabenizar por Mari. Quem tiver dúvida ou quem quiser entrar em contato, a professora Rosângela vai disponibilizar meu Instagram, Felipe Mo, @ Felipe Mo. Quem quiser pode entrar em contato e eu tiro dúvida.
Sem dúvida, professor, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com o senhor. Eu já estou encantada por todas as explanações, esse ramo, né, esse meio é muito interessante. E eu que agradeço por sua presença em nome do Chá Civil e eu acho que de todos os alunos, né? Foi um prazer mesmo. Esclareceu muitas dúvidas desse momento tão diferenciado, tão atípico, né? Foi muito interessante. Beijo grande para vocês. Bom estudo, bom diálogo. Pois, Mari, veja aí as perguntas agora que a gente tem. Teria ainda só o artigo 13, professora, se você quiser. Pronto, aí a gente dá uma continuidadezinha só para abordar o 13, né? O artigo 13 falou da obrigatoriedade do síndico prestar contas, né? E fala também sobre a destituição do síndico, a possibilidade de destituição do síndico caso ele não faça a prestação de contas, né? Então, a gente volta para a questão das assembleias virtuais, né? A gente sabe que a prestação de contas do síndico, geralmente, ela é feita em assembleia. Agora, também tem aquela possibilidade que o Código Civil traz de você requerer, antes da assembleia, você requerer um prazo aí de uma semana para você levar as contas para sua casa, né? Eu não me lembro bem se o prazo é uma semana, não. Hein? Tem um prazo que você pode requerer, você leva as contas para sua casa e você examina muito calmamente, né? Porque vamos combinar também que, às vezes, o síndico chega na Assembleia com um calhamaço, assim, né? Dessa altura, e você olha aquilo, você não tem condições, no tempo de uma Assembleia, né? E de você verificar aquelas contas, não é isso? Então, você tem, a lei sempre possibilita que você possa requerer o exame dessas contas tranquilamente na sua casa, no seu tempo, tá certo? Então, a questão aí que eu trago de interessante é como fazer essa prestação de contas numa assembleia virtual, né? Como seria a melhor forma, se seria, de repente, mandar para casa de cada um uma cópia, né? E quando chegar na assembleia virtual, todos já terem tido contato com aquela prestação de contas, né? Pelo menos é essa forma que eu vejo, né? Que eu indico, né? Porque aquela simplesmente você jogar, não, vou jogar aqui o arquivo na tela, vocês abram aí, olhem, mas uma assembleia condominial, né? Dependendo da extensão aí da prestação de contas, ela não consegue, né? Você não consegue ter esse tempo, né? E outra coisa também é a possibilidade de destituição do síndico, que a gente tem a gente tem o Código Civil que já nos diz que é preciso 1/4 dos condôminos para destituir um síndico, né? Só que, veja, você quer destituir o síndico, é o síndico que vai convocar uma assembleia para ser destituído? Lógico que não, né? Então, também, os condôminos que quiserem, eventualmente tiverem interesse em instituir um síndico usando a prerrogativa desse artigo, eles têm que tomar o mesmo cuidado de convocação da Assembleia, né? Então, 1/4 dos condôminos, mas você tem que realmente mandar o aviso, o assunto tem que ser dito, que é a destituição do síndico pelo motivo tal, né? A lei exige, você tem que recolher as assinaturas, então temos que pensar, como o professor Felipe já explicou, a forma que você vai colher aquelas assinaturas, transformar depois numa ata notarial, que foi o que ele sugeriu, não é? O tabelião poder transformar e sair num documento, não é? Para ter mais força, ter mais validade, não é isso? E aí, justamente os condôminos, esse 1/4 dos condôminos que vão convocar essa assembleia específica para o assunto de destituição do síndico, são eles agora que vão tomar essas rédeas, né, de fazer essa assembleia virtual funcionar. Então, quer dizer, fica assim um pouco mais difícil, né? Era muito mais fácil quando era nessa época que você encontrava um vizinho. Todo mundo se reunia, né? E o tete a tete era muito mais fácil de fazer, sim, né? Então, agora, se você não quiser correr o risco, se os condôminos não quiserem correr o risco de ter a destituição anulada, então eles agora que vão ter que lutar, né? Para fazer tudo dentro dos conformes, né?
Enfim, só isso que faltava, né? Isso, vamos agora. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu já vou dar uma lida, e quem tiver mais algumas, pode ir mandando, que eu acho que esse momento para a gente finalizar, a gente finaliza respondendo, para também não ficar tão grande, né, a palestra, que a gente vai ter outros compromissos. Andréa Andrade, professora, parabenizou pela abordagem, e a dúvida dela é o quê? Obrigada. Mesmo as decisões sendo realizadas por assembleia, ou seja, de forma coletiva, diante do entendimento da possibilidade de tomada de medidas de urgência pelo síndico para manter a segurança e saúde dos condomínios, como administrador, ele pode vir a ser responsabilizado pela propagação da doença por ausência das medidas. Tipo assim, Certo. se o síndico pode ser responsabilizado por não tomar as medidas adequadas. Pronto, olha, eu digo sempre o seguinte, que o condomínio, ele tem uma convenção, né? Nós temos convenção e regimento interno, não é isso? Mas o regimento do condomínio, ele está sempre atrelado à lei, ele não pode ser contrário à lei, né? Então, é certo que nós estamos no regime, nós temos os decretos aí, né? No nosso caso, né, eu digo no caso do Brasil, né, a gente está sempre seguindo os decretos municipais por uma decisão, né, que veio do Tribunal Superior, dizendo que é o prefeito em cada município que diz como é que vai ser. Então, as decisões do síndico têm que estar atreladas. Então, veja, não estou dizendo que o síndico não pode ou não deve, de imediato, agir. Então, o que aconteceu? Lá em 13 de março, se não me engano, ou 15 de março, não me lembro exatamente, quando as escolas fecharam, quando veio o primeiro decreto. Bem no início. Pois é, não me lembro. Mas lá professora, já faz tanto tempo. Então, lá quando veio o primeiro decreto, que jogou todo mundo em casa, né? Então, a primeira atitude do síndico foi fechar tudo. E não estou falando que foi uma atitude errada, foi correta, até porque eram 15 dias, né? Pelo menos na lei eram 15 dias. Então, 15 dias não mata ninguém, né? Dava para aguentar. Só que o que aconteceu? Os decretos foram sendo prorrogados, e mais 15, e a gente está aí nesse tempo todo, 4 meses dentro de casa confinado, né? Então, o que acontece? O síndico, ele tem o poder de agir de imediato, mas até que ele tenha tempo de se reunir e de ou confirmar aquela medida ou não, entendeu? Então, veja, teve muito condômino muito síndico que fechou, nos 15 dias não reabriu, porque realmente o decreto saiu um novo decreto, né, determinando mais tempo, e aí os síndicos começaram, não, então vamos começar a pegar aqui como é que eu digo, opinião, né, opinião dos condôminos sobre isso, se tem alguma forma que a gente pode fazer, né, aí começou, no meu condomínio aqui, as coisas aparecerem no WhatsApp, gente, porque assim, eu tenho um problema de pressão, que eu preciso usar esteira todo dia, então não tem uma forma, não é? Então, assim, eu comecei a dar sugestões, que todo mundo tem direito, lógico, né? E o síndico começou a acatar algumas, porque ele viu que tinha possibilidade, né? Então, a gente começa a ver isso nos condomínios. Então, você vê que tem a possibilidade de você deixar a academia do seu condomínio funcionando, sem o ar-condicionado, né? Ah, ninguém quer, só esse condômino que quer. Por que não ele negar o acesso? Se é uma questão também de saúde, ele precisa controlar a pressão, ele tem, enfim, outras coisas que dependem daquele exercício diário, né? De repente, pelo tamanho do apartamento dele, ele não consegue ter uma esteira lá em cima, realmente depende da área comum, não é? Então, assim, o síndico, ele pode, sim, ser responsabilizado, voltando à pergunta da colega que colocou, ele pode ser responsabilizado por omissão também. Então, o que eu indico? Às vezes o síndico quer fazer e os condôminos não querem, né? Tipo assim, eu quero fechar tudo, mas os condôminos não querem. Então, até uma forma dele se resguardar. Porque na hora que vierem com, vamos responsabilizar esse síndico aqui, porque ficou provado, digamos que seja provado, que eu acho até uma coisa difícil,
né, de você provar que a pessoa se contaminou porque no condomínio não aconteceu determinada coisa. Como é que você vai, né, provar por A mais B que foi no condomínio, né? Se a pessoa, de repente, saiu para o supermercado uma vez, pode ter sido o supermercado que ela se contaminou, e não necessariamente do condomínio, né? Mesmo que você diga, não, mas a pessoa estava confinada, não saiu para nada, né? Mas, enfim, tem aqueles estudos lá de Nova York, né, que comprovam que a maioria das pessoas infectadas estavam dentro de casa. Né? Então, é impossível nesse mundo você se isolar completamente. Tem uma hora que você vai precisar pedir uma comida, tem uma hora que o funcionário do condomínio vai ter que subir no seu apartamento para lhe levar alguma coisa, né? Ou você vai descer para buscar e vai usar o elevador. Tudo bem, não vou usar o elevador, vou usar as escadas. Outras pessoas estão usando a escada também. Então, é até uma forma do síndico se resguardar, é ele ter a confirmação da Assembleia sobre todas as decisões que estão sendo tomadas. Então, no primeiro momento, ele diz, não, está tudo fechado, ninguém usa nada. E aí ele convoca a Assembleia e ele vai pegar, se realmente o condomínio está todo mundo nesse mesmo espírito, não, acho que aqui no nosso condomínio não dá, porque a gente não tem funcionário para manter a limpeza, a gente tem um funcionário para fazer a limpeza normal, como é que o funcionário vai estar entrando na academia todo o tempo e limpando tudo? Não tem como, né? Então, aquilo ali vai ficar registrado na ata, não é? Se é um condomínio que diz, não, vamos fazer aqui a forma, vamos organizar a forma de poder abrir e manter a higiene. Vai ficar na ata. Então, é muito melhor para o síndico, inclusive, que ele faça a assembleia e vote essas questões, né? Porque, do mesmo jeito que as decisões são de assembleia, a responsabilidade também é de todos, né? Então, ele distribui, nada melhor para o síndico do que distribuir a responsabilidade, não ficar o peso nas costas dele, porque muita gente não quer ser síndico com medo disso, né? Não vai ser síndico não, porque tudo é culpa do síndico. Então, se tudo é culpa do síndico, melhore a democracia aí no seu prédio, né? Desde tomar decisões de cima para baixo, a não ser, lógico, aquelas obras emergenciais, tem um negócio, enfim, com ameaça de provocar um acidente, você age logo, manda fazer o serviço e depois vai lá na Assembleia cobrar, né? Mas, fora esses casos, coisas que dá para você esperar e dá para você colocar na Assembleia, eu até sugiro que o síndico não arque, não carregue esse peso sozinho, divida com os demais condôminos, tá certo? Maria? É verdade. Professora, agora a Lindécia Araújo também. Tem mais duas perguntas. Aí eu vou falar logo essa de Lindécia e a outra de Mariana. A de Lindécia, bom dia. Poderia funcionar a procuração no caso da votação? Muito interessante isso. Como é que a questão da interessante, procuração? viu, Lindécia? Porque, assim, o regimento de cada condomínio é que fala como é que vai ser a apresentação da Odisseia. procuração. Oi? Desculpe, não ouvi. Lindicéia. Lindicéia. Acho que ela só. Lindicéia. Então, o que acontece? É um regimento que diz, que fala realmente dessas procurações, como é que elas vão ser apresentadas, né? Tem um prazo, apresenta-se antes, porque, por exemplo, é comum, mesmo que o regimento fale toda uma forma especial de apresentar a procuração, é comum o condômino chegar na hora da Assembleia e dizer, olha, eu trouxe aqui a procuração do meu vizinho, que está na praia, né? Não vai poder vir, mas ele quer exercer o direito de voto, eu estou aqui com a procuração para votar por ele. Então, isso era normal. Agora, como a Assembleia não é presencial, isso já fica mais difícil, né? Então, mas não está impedido, a prática não está impedida, apenas você tem que fazer chegar ao síndico com antecedência essa procuração, né? Então, sugiro você até fazer a procuração, talvez até a procuração pública, nesse caso, seja mais indicada, né? Como o professor Felipe disse aí, que não precisa nem mais ir ao cartório, né? Você pode fazer de casa mesmo. Então, você em casa mesmo fazer a procuração pública, passando para o vizinho, e essa procuração ser enviada, né? Por e-mail, por WhatsApp, enfim,
e chegue às mãos do síndico antes da realização da assembleia, para que o síndico também não tenha que, na hora de uma assembleia, estar abrindo documento para verificar, né? Então, não é tão simples quando na assembleia presencial, que você pega o documento, folheia ali, lê rapidinho e diz, ok, está tudo bem, né? Então, continua havendo essa possibilidade, apenas tem que se ter cuidado nas formas de fazer a procuração e de apresentar na oportunidade correta para o síndico, de preferência com bem antecedência, tá certo? Aproveitando que foi a mesma Lindice, a professora, ela até abordou aqui que, no caso dela, o síndico envia prestação para cada membro do Conselho Fiscal, cada um aprova, assina e devolve. É uma forma também, né, do síndico resolver. A questão das contas, porque né? uma coisa... Mas aí cada condomínio... Porque é o seguinte, tem o Conselho Fiscal, mas independente de ter Conselho Fiscal, veja que nem todos os condomínios têm Conselho Fiscal, né? Mas o condomínio que tem, mesmo no condomínio que tem Conselho Fiscal, todos os condôminos têm o direito de examinar as contas, entendeu? Então, lógico, o síndico manda para o Conselho Fiscal. Mas se uma pessoa fora do Conselho Fiscal também quiser, então esse direito é extensivo a todos. Então, ela pode requerer também, sabendo que vai ter uma assembleia de condomínio, sei lá, daqui a 15 dias, ela pode requerer ao síndico o exame prévio das contas, né? Então, eu queria dar uma olhada antes, porque se eu tiver alguma coisa, a assembleia de condomínio vai ser a oportunidade, até porque na assembleia as pessoas vão votar se aprovam ou não as contas, né? Enfim, às vezes é o Conselho Fiscal que aprova, mas quando não tem Conselho Fiscal, é em assembleia todos os condomínios aprovando, certo? Então, mesmo assim, aqui no meu condomínio também funciona dessa maneira. Nós temos o Conselho Fiscal que recebe a prestação de contas e aprova e devolve para o síndico. Mas, repito, isso não tira o direito de condôminos que não façam parte desse conselho, né, ter acesso prévio para poder exercer o seu direito de contestar alguma despesa daquela, tá certo? Professora, tem mais uma. De Mariana Medeiros, uma dúvida. A lei permite a prorrogação do mandato do condomínio até 30/10. Todavia, é necessária essa decisão ser votada ou é uma deliberação automática? Precisa ser registrada essa decisão de alguma forma? Olha, bem interessante essa pergunta. O que aconteceu aqui no nosso condomínio? No nosso condomínio, o síndico consultou, fez uma consulta só ao conselho, né? E o conselho foi unânime em aprovar, digamos assim, concordar que a gente deveria ter uma prorrogação automática do mandato dele, né? Não fazer assembleia, porque a gente realmente não se sente preparado ainda para fazer uma assembleia virtual que todos possam participar, né? Nós vamos nos organizar para chegar e sair, mas não dava tempo ainda, não daria tempo de fazer, entendeu? Então, o conselho achou por bem prorrogar. Como eu faço parte do conselho, eu tomei a liberdade de eu mesma pegar o interfone e perguntar a mais condôminos, né? Os que estão por aqui, porque a gente também está numa realidade que muitos condôminos que não estão trabalhando, ou mesmo os que estão, porque quem está exclusivamente em home office pode ir para qualquer lugar, né? Então, muitas pessoas foram para suas casas de praia, suas casas de campo, né? Então, eu acho que isso aconteceu em todos os condomínios, uma redução dos habitantes como se fosse férias, né? O que acontece geralmente no veraneio. Então, alguns condôminos que estavam por aqui, eu mesma peguei o interfone e disse, o que é que você acha? Porque o síndico fez uma consulta ao conselho e eu acho que tem que prorrogar. As pessoas, não, bacana, prorroga. Só que, assim, graças a Deus, a gente está num condomínio muito tranquilo e que o síndico é uma pessoa sensata e que, assim, as coisas aqui são muito tranquilas, a convivência no nosso condomínio é muito tranquila. Mas imagina um condomínio que está todo mundo por aqui com o síndico.
Não é? Simplesmente assim, estão contando os dias para tirar o síndico, aí vem a lei que diz que prorroga. E agora, José, né? Vamos ficar com esse síndico até outubro, ninguém aguenta. Então, assim, a lei, como eu disse, a lei permitiu. Mas você só consegue utilizar outra possibilidade se você tiver meios de fazer uma assembleia e uma votação decente, porque se você não tiver, meu amigo, sinto muito, vai ter que engolir, né? Vai ter que engolir o que a lei é, né? Alternativa, porque a lei só trabalha com duas alternativas, né? Ou você prorroga o mandato até 30 de outubro, ou você faça uma assembleia virtual para votar. Agora, aí volta tudo aquilo que a gente já abordou no início da palestra, né? A forma que você vai fazer, tem que ter cuidado. Isso, tem que ter, todos os condôminos têm que ter acesso a essa votação. Exatamente, certo? Então, assim, muita calma nessa hora, tá certo? Professora, acho que para finalizar, a gente pode finalizar com essa de Félix Barbalho, que também é sobre até o artigo 13, e aí já a gente finaliza. O inquilino pode solicitar a prestação de contas ao síndico? Veja bem, o inquilino, ele contribui, porque a gente tem no condomínio as despesas ordinárias e as extraordinárias, não é isso? As despesas ordinárias são responsabilidades da pessoa que mora, né? Então, o inquilino, ele que está gastando água, energia, gás, ele que está usando a piscina, a área de lazer, enfim, as áreas comuns, né? Então, as despesas ordinárias são dele. As extraordinárias, ou seja, vai precisar trocar o elevador, né? Vai ter uma taxa extra para a troca do elevador, isso aí é do proprietário. Então, ele pode pedir prestação de contas, sim, dessa parte que compete a ele pagar, que são as despesas ordinárias, né? Ele não pode, inclusive, votar a não ser que ele tenha a procuração do proprietário para votar no que tange a benfeitorias, né? A cotas, a despesas extraordinárias. Por quê? Porque não vai sair do bolso dele, vai sair do bolso do proprietário, certo? Então, o inquilino, ele tem legitimidade, sim, de rever essas contas, né, no que tange a parte que cabe a ele pagar, tá certo? Professora, no mais, o pessoal só está parabenizando pela excelente explanação, e eu acho que ficamos por aqui, porque já é 11h26, o tempo voa nesse assunto. Mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui representando o Chá Civil. É um prazer imenso conversar sobre direito civil com a senhora, professora. E eu, pelo que eu estou vendo aqui pelos comentários, todo mundo gostou, graças a Deus. E eu acho que é isso. A senhora pode ter as considerações finais, né? E acho que está dada por encerrada, mais ou menos. A senhora fala e a gente finaliza. Ok, então vou dar as minhas considerações. Que é sempre um prazer palestrar com a senhora, porque a senhora também é coordenadora do nosso Chá Civil, né? Então é uma honra, é um prazer imenso. Sempre que a gente precisa, a senhora está aqui para nos ajudar. Então, só tenho que agradecer em nome de todo mundo do chá também. E é isso. Fica à sua disposição para finalizar. Tá ótimo, gente. Então, vou usar aqui meus momentos finais para agradecer a presença, né, de todos, tanto os nossos alunos do UNE, de qualquer curso, né, que eu sei que o nosso público hoje está diversificado, aos colegas também que participaram. Enfim, o assunto condomínio, né, é de interesse não só dos juristas, mas é o interesse da nossa vida prática, né, de quem mora ou até não mora ainda, mas pretende morar em condomínio, né? Então, agradeço muitíssimo todos que passaram por aqui, todos que ficaram, todos que perguntaram, todos que de alguma forma contribuíram, a instituição Mariana da Extensão, né, que fica aí caladinha na dela, mas é o nosso apoio, né, a pessoa que a gente se segura aqui se alguma coisa der errada, né, a você, Mariana do Chá Civil, agradeço também por ter me ajudado aqui, porque, como eu disse para a Mariana, essa forma aqui ainda é muito nova para mim, então eu não consigo ao mesmo tempo falar, prestar atenção no chat, né? Então, assim, eu realmente, sem esse auxílio, Mariana, essa sua participação,
eu não consigo me organizar para me concentrar minimamente, né, para explorar os assuntos que a gente se propôs. Então, agradeço muito a atenção de todos, voltaremos em outra oportunidade, já que o professor Felipe deixou registrado a disponibilidade dele, né, ficou aí para todo mundo ver, então vou aproveitar. E aí, quem for meu aluno de sucessões, o semestre que vem já se prepare, porque esse negócio de testamento, sem sair de casa, sem precisar fazer no papel, eu vou, com certeza, querer conversar com ele sobre isso, né? Trazendo aí para vocês essa informação, esse mundo novo. Tá certo, gente? Então, muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus, espero revê-los brevemente, presencialmente mesmo, lá na nossa linda instituição, que eu estou morrendo de saudade.